iniciando a conversa de geração, participação do Eduardo Costa, do sociólogo Luiz Flávio Sapori e da economista Rita Mundim. Você, ouvinte da Itatiaia, também pode participar, opinando pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074. 99996-7074. Você manda pra gente a sua opinião em mensagem de texto. Não se esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade de onde você está falando. Envolvidos no áudio vazado obtido pela Itatiaia sobre vacinação irregular em Minas, serão convocados para depor como investigados na CPI do Fura-Fila, Eduardo Costa. Bom dia para você. Bom dia, boa sexta para todo mundo. Eustáquio, existem momentos na vida profissional da gente que a gente sofre, mas tem que cumprir o dever. Eu sofri quando soube que tinha esse escândalo dos fura-filas e que resultou na demissão de 2 pessoas boas, nas quais eu confiava e das quais eu gostava e gosto. Sobrou para o secretário de Estado da Saúde, o Carlos Eduardo, e para a assessora de imprensa dele, pessoa da qual eu gosto. E sobrou também para o secretário adjunto. E agora quis o destino que caísse nas minhas mãos esse áudio, que acaba por resultar na demissão do chefe de gabinete, com quem eu não conheço, não tenho relação, e o assessor de imprensa, que é um sujeito também bom e que eu acho que entrou de gaiato no navio. Mas todos nós temos que cumprir a nossa missão profissional. Encaminhamos a comissão parlamentar de inquérito, o presidente João Vitor Xavier tomou as atitudes esperadas, chamou a assessoria jurídica, comunicou à presidência da casa, levou o assunto ao plenário ontem, exigiu providências. E o que é consolador, Eustáquio? O governador Zema, a exemplo do que fizeram no primeiro momento do escândalo dos fura-filas, ontem tomou a mesma atitude, mandou exonerar os envolvidos. Como não são pessoas, né, de carreira, pessoas concursadas, você independe de um inquérito administrativo. Toma providência e afasta os trabalhadores. O que nós temos que fazer agora, senhor Eustáquio? É fazer desse limão uma limonada. É muito triste o que aconteceu, que foi um furar a fila, e muito triste o que estavam fazendo agora, tentando ludibriar o Ministério Público e a CPI da Assembleia. O Zema, na minha modesta opinião, agiu prontamente e bem da primeira vez e ontem também. Na minha cabeça, ele não deixa contaminar o governo dele com esse episódio triste. E para a Assembleia Legislativa, que teve uma atitude exemplar no primeiro momento e que está fazendo bem a sua parte, continuar brilhando, ela vai ter que tomar uma providência em relação a cortar na carne. O João Vitor, que é o presidente da comissão, já disse que o professor Irineu, que é deputado, que furou a fila lá em Betim, vai responder à Assembleia e ao Ministério Público. Agora, eu espero que o presidente Agostinho Patrus inicie o processo de afastamento, não sei se em definitivo, mas pelo menos temporário do deputado, para a coisa ficar igual. Se você exigiu e o governador demitiu assessores que furaram a fila, é natural que se espere a cassação do mandato desse deputado que furou a fila em Betim. Ou estaria eu apressado demais, senhor Eustáquio? Bom, Eduardo, isonomia, né? Luiz Flávio Sapori, a sua opinião, bom dia. Prazer falar com você novamente. Um grande abraço, Rita, Eduardo Costa, ouvintes da Itatiaia. Bom, eu também concordo com o gênero, número grau, com o argumento do Eduardo Costa. Eu acho que você está certo, meu amigo. Porque o fato é grave. O áudio revela uma tramóia absurda entre funcionários, né, da Secretaria de Estado da Saúde. Então, não há como deixar passar isso em branco. Aliás, eu queria parabenizá-lo, Eduardo, pelo pioneirismo, pela coragem, né, de divulgar, né, pelo compromisso com a informação. O jornalista da Itatiaia, mais uma vez, mostrando a sua competência. Então, eu entendo sua posição, mas foi bom que você tenha, né, em primeira mão divulgado isso, tornado público, pela transparência, pelo compromisso público que você tem, e a Rádio Itatiaia tem, o jornalista da Itatiaia tem com a sociedade mineira. Então, o fato é grave. Então, o chefe de gabinete, o assessor de comunicação da Secretaria de Estado da Saúde devem pagar pelo que fizeram. O corpo de funcionários parece que se beneficiou, né, indevidamente da vacinação, definiram um privilégio para si próprios,
com a anuência de autoridades, e o governador Zema, como bem disse o Eduardo, agiu prontamente. O governador está corretíssimo, Eduardo, concordo com você, ele não deixa que o problema se expanda e atinja, né, o governo como um todo. Essa pronta resposta merece elogios do governo, né, da nossa parte. E, da mesma maneira que você chama atenção, Eduardo, para a questão da Assembleia Legislativa, do deputado professor Irineu, vou reforçar o seu argumento. Agora, a Assembleia Legislativa, o presidente Agostinho Patrus deve mostrar e demonstrar o mesmo rigor, né, na apuração e na punição desse deputado que deu um péssimo exemplo para todos nós. Rita Mundim, bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. Eu acho que, vou resumir, né, porque o Eduardo já falou tudo. Então, seriam assim, primeira fase, parabéns, Eduardo, pela investigação, pela apuração dos fatos. Depois, parabéns pela transparência que foi dada a isso, porque é disso que nós precisamos. Depois, parabéns ao governador Zema pela atitude exemplar que ele tomou em relação àqueles que servem ao executivo. E agora vamos ver o que vai acontecer no legislativo. É a isonomia, né, Eustáquio? Que as punições e que o rigor seja o mesmo. Afinal de contas, são pessoas que têm que dar o exemplo para os seus eleitores. Eu vivo falando isso aqui. Aqueles que nos representam fazem com que a gente não se sinta representado. Então, que a Assembleia haja com o mesmo rigor que o governador Zema agiu e coloque, né, dê um exemplo para a sociedade do papel do legislativo na construção de uma sociedade melhor. Rita Mundim, no último dia, na última hora, o presidente Jair Bolsonaro sanciona o orçamento, mas com vetos. Pois é, Eustáquio, eu queria falar aqui sobre o ponto de vista do mercado. Quando você soluciona uma pendência, você tira incertezas. As incertezas, elas impedem o fluxo normal das coisas. Então, finalmente, no dia 22 de abril de 2021, quer dizer, uma vergonha, né? A gente tem um orçamento aprovado. Só para você ter uma ideia, a tranquilidade que isso deu, apesar da construção, né, poderia ter sido mais tranquila, mas houve um diálogo entre executivo e legislativo. Sancionado, o mercado antecipa. O dólar ontem caiu praticamente 2%. As taxas de juros mais longas recuaram 0,4 pontos, por aí. E a Bolsa só não subiu, porque estava subindo, porque nos Estados Unidos, no meio da tarde, houve um anúncio de que poderia haver uma alta significativa de impostos. Esse exemplo deve ser seguido aqui no Brasil. Aquelas pessoas com ganho acima de $1 milhão na renda variável, né, no mercado de ações, né, elas vão ter que pagar um imposto que pode chegar acima de 43%. E a outra notícia é que a Janet Yellen está planejando tributar as criptomoedas, isso aí também é coisa especulativa, os criptoativos em 80%. Depois dessas duas notícias, as bolsas americanas caíram muito e acabaram influenciando o fechamento do Ibovespa. Portanto, o que eu quero dizer é que, depois de resolvido o impasse entre executivo e legislativo, a conversa agora é de reformas. Então, foi muito positivo. A pauta econômica vai andar. E isso é bom para a sociedade, isso é bom para o Brasil. Vamos falar de reforma tributária, vamos falar de reforma administrativa, e o orçamento é uma página virada, apesar de não ter sido o dos sonhos dos brasileiros. E aprová-lo, Eduardo Costa, no final do mês de abril, para o ano de 2021, quer dizer, já se passaram 4 meses de 2021. Mas fazer o quê, né? Eu voto com a relatora. Vamos para frente, bora que segue, vida que segue. E você, Luiz Flávio Sapori? Mais tarde do que nunca, né, Eustáquio? Tudo isso poderia ter se minimizado, não poderíamos ter um orçamento aprovado com mais antecedência se tivesse havido a manutenção da mesma premissa do ano passado, né, que era uma certa autorização do Congresso, né, para gastos extras, gastos fora do limite do teto. Porque todo o imbróglio foi em torno disso, vai respeitar teto, não vai respeitar teto. Nós estamos numa pandemia, né? Nós estamos numa situação muito grave, extraordinária. Então, felizmente, prevaleceu o bom senso. O governo federal terá autorização, né, para poder fazer gastos específicos para atender o auxílio emergencial, o PRONAMP, né, que é aquele programa
de crédito subsidiado para micro, pequenos, médios empresários, fundamental. Então, o governo terá a possibilidade, né, de fazer esses gastos fora do limite do teto. É isso mesmo. Nós estamos em 2020, 2021, em um momento muito grave, e é dessa maneira, né? Ou seja, quem deve suportar em boa medida, né, o amparo à economia, aos brasileiros que estão sofrendo, aos pequenos e microempresários, é o governo federal, é a União, quem pode se endividar, que pode emitir títulos na dívida. Então, felizmente, prevaleceu o bom senso. Gustavo Sapó, deixa eu emendar com você de uma vez. O Supremo Tribunal Federal decide enviar os processos do ex-presidente Lula na Lava Jato para o Distrito Federal e forma a maioria para declarar o ex-juiz Sérgio Moro parcial no caso do triplex do Guarujá. Bom, confirma-se, né, o que já estava se desenhando, se estava se delineando desde a decisão da segunda turma, né? Tinha tomado essas mesmas decisões, o plenário apenas ratificou o que a segunda turma tinha decidido. Não vou entrar aqui no mérito, posso ter minhas discordâncias de um aspecto ou outro, mas vai entrar para a história que o seu ministro Sérgio Moro, que o juiz Sérgio Moro, foi parcial, pelo menos no julgamento do caso Triplex, né, paciência. O que eu lamento disso tudo é que a Lava Jato, como um todo, está sendo criticada, principalmente pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu acho isso lamentável, porque a Lava Jato, como uma grande operação, ela é um marco na história do Brasil. A Lava Jato, a despeito dos excessos cometidos, e vamos reconhecer, o Supremo tomou essa decisão, então está decidido. O Sérgio Moro e alguns procuradores se excederam nos seus voluntarismos, né, em torno de, né, por exemplo, do ex-presidente Lula, ok, essa decisão foi tomada. Mas a Lava Jato, ela tem um legado importante para a sociedade brasileira. Foram mais de 100 pessoas presas, inclusive grandes empresários. A Lava Jato conseguiu recuperar mais de 4 bilhões de reais por erário público. Então, a Lava Jato é muito mais do que Lula. É muito mais. Ou seja, o que me preocupa é muito isso, Oscar. O eventual excesso, os eventuais erros cometidos aqui a pular pelo Sérgio Moro, né? Vamos reconhecer que isso aconteceu. Pelo menos assim o Supremo decidiu, mas nós não podemos abrir mão do legado da Lava Jato, como está se insinuando na história do Brasil. Pelo menos uma parte dos ministros do Supremo, e aí principalmente o Lewandowski e o Gilmar Mendes, estão capitaneando um grande movimento anti-lavagista no Brasil. Isso que eu lamento de todo esse processo. Eu lamento, e quem ganha com isso são os criminosos do colarinho branco que estão batendo palmas para, né, para essa negação do legado da Lava Jato. Ô Rita Mundim, outro dia aqui na Conversa de Geração você lamentou o fato de os processos envolvendo o ex-presidente Lula voltarem à estaca zero lá para a primeira instância, começarem tudo de novo. Pois é, Eustáquio, eu vou repetir a frase de um economista que eu respeito muito, que é o Malan. Lá atrás, no governo Fernando Henrique, quando houve a discussão sobre o pagamento de resíduos daquele congelamento da poupança do Collor, o Malan soltou uma frase maravilhosa, que no Brasil até o passado é incerto. Então, se você tem a Lava Jato em 2014, o ex-presidente Lula é preso, aí nós estamos falando em 2018, e etc. e tal. Eu não entendo por que agora, em 2021, tudo que foi feito lá atrás passa a ser questionado a partir de um pedido de habeas corpus, feito pelos advogados do ex-presidente, ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Mas é bom lembrar que ele não foi absolvido, só deram tempo, né, e devolveram a ele os direitos políticos. Então é uma coisa que, sabe, esse país até o passado é incerto. Aqui pelo WhatsApp, Eduardo, o Arley do Novo Riacho está dizendo o seguinte: não há justiça no Brasil. Aí ele está perguntando, e as instâncias superiores acima de Curitiba e abaixo do STF são suspeitas também? As provas colhidas e analisadas também são suspeitas? Olha, como é que ele chama, Eustáquio? É o Arley, do bairro Novo Riacho. O Arley, é com tristeza, é com profundo pesar, o Arley, que eu concordo 100% com você. Senhoras e senhores ouvintes da Itatiaia, eu não devia falar isso, eu não devo ficar repetindo isso, mas eu nunca mais vou achar estranho quando alguém disser que a justiça no Brasil é para preto, pobre e puta. Nunca mais vou, porque, sabe, percebe do que o Sapori acaba de dizer, que a Rita acaba de dizer, quer dizer, hoje nós estamos no de acordo aqui, viu, senhor Stade? Hoje é de acordo.
Se um juiz extrapolou na apuração e depois tomou a decisão mais errada da sua vida, de ir para um governo que exatamente era o oposto do outro ao qual ele investigou, e que isso sirva de exemplo aos nossos filhos, de que, de repente, você faz tudo certo na vida, um passo mal dado te arrebenta, porque a vida é resultado de escolhas o tempo todo. Se prevaricou, punição para o juiz, punição para os procuradores. Mas jogar na lata de lixo tudo que foi investigado, tudo que foi apurado, com aquela dinheirama toda que foi devolvida, com aquela safadeza toda, e a gente pensar, Eustáquio, que a partir de hoje, os advogados mais bem pagos do Brasil, os mais ricos, vão inundar aquele Supremo de pedido de habeas corpus para os seus clientes, e tudo que cair na mão de determinados ministros, que o Brasil sabe quais são, vai ser aprovado, vai ser liberado, sabe? Eu ontem não assisti o julgamento, eu fico gastado, eu fui molhar minhas plantas, e demorei molhando. Eu depois peguei uma informação que teve um juiz, um ministro, acho que é o ministro Barroso, que falou o seguinte: lá na Itália, que foi o espelho da nossa Lava Jato, a Operação Mãos Limpas lutou e foi vencida pela corrupção. Aqui no Brasil, a corrupção não apenas venceu a Lava Jato, como quer vingança, quer caça às bruxas. É um negócio de uma tristeza profunda, amigo, porque nós temos a responsabilidade, nós estamos agora com 10 ou 12 milhões cheios de gente nos escutando, só na audiência tradicional da capital. Se somar tudo, mídias, né? Nós estamos aí com uns 500 mil pais de famílias nos escutando agora, e a gente tem que dizer para eles o seguinte: ensina seu filho a ser honesto, porque vale a pena, mas fala com ele para o tempo todo pisar em caco de vidro, porque o mundo, infelizmente, mais e mais parece ser dos espertos. Ô, tristeza, né? Ô, Rita Mundinho, os Estados Unidos elogiam a postura do presidente Jair Bolsonaro durante a cúpula do clima. Olha, Eustáquio, eu acho que ele falou o que o pessoal esperava que ele falasse. Então, ele não se excedeu e, como disse o porta-voz da Casa Branca, o discurso de Jair Bolsonaro foi construtivo. Então, ele acenou, ele antecipou em 10 anos a neutralidade, né, de 2060 para 2050. Então, foi um discurso politicamente correto. E mais, ele chamou a iniciativa privada, as instituições e os governos a participarem dessa construção. Então, ele abriu o diálogo, inclusive, para a manutenção, a preservação e a fiscalização da Amazônia. E, é claro, sob a liderança do Brasil. A gente faz o contato com a Rita Mundinho. Luiz Flávio Sapori, e esse elogio dos Estados Unidos à postura do presidente Bolsonaro durante a cúpula do clima? O discurso do Bolsonaro realmente foi bom, não há dúvida. Ele assumiu compromissos audaciosos, né, em torno, né, da redução da emissão de gás carbônico, em relação à redução do desmatamento ilegal da Amazônia. A questão agora é prática, porque o governo Bolsonaro, em termos de política ambiental, é completamente diferente do que ele disse ontem, né, na reunião com a cúpula. E aí, a grande figura é o ministro Ricardo Salles, né? O Ricardo Salles é a antítese de tudo que o Bolsonaro disse ontem. Então, vamos ver se a prática vai se fazer de acordo com o que ele disse ontem. Merecidos os elogios, Eduardo Costa? Olha, eu nem sei se. O que eu quero saudar, primeiro, é o fato de que houve esperança na fala do presidente, como diz o Sapori. E segundo, se ele vai cumprir ou não, se ele foi honesto ou não, cumpre a veículo de comunicação como a Itatiaia dar duas versões. A Marina, ex-ministra, querida, achou horror. Os Estados Unidos elogiaram. E nós demos as duas versões. Um abraço, bom fim de semana, viu? Para você também, para todos. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta sexta-feira. Ótimo dia a todos.